E agora a próxima música eu fiz para a menina da plateia. Espero que vocês gostem. Oh, saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Durante as minhas visitas nas escolas, nas turmas maiores, quando as crianças olham no livro Zen Stress e escolhem a poesia que elas mais gostaram e que elas gostariam que eu tocasse no piano ali na sala de aula ao vivo. Muitas nem sabiam que aquelas poesias eram músicas. Então, quando eu cantava, os jovens ouviam com atenção e logo todos queriam escolher a próxima, né? Eles queriam ouvir, de fato, as músicas e queriam conversar a respeito da letra e tudo mais. E, naturalmente, eles vêm e mostram as suas músicas. Músicas não muito, porque não tem mais muitos compositores entre os jovens, né? Mas eles escrevem muito. Eles escrevem. E aí, para compor, é só começar a presenciar artistas, poetas que cantam, que têm coragem de falar o que sentem. Essa é a primeira etapa natural, né? De toda a criança, de todo jovem, aquela vontade de dizer, de cantar, de se expressar, mas também o medinho que dá. Ainda mais quando vivemos num país que não tem mais espaço. E eu nem falo país, eu poderia falar região, cidade, município, bairro, rua, escola, família. Mas assim, é o terreno perigoso. Quem fala muito desse papo de espaço para se expressar, quer que você se expresse de uma determinada maneira. Entenda, pessoas más, eles dão espaço para você falar desde que você fale o que lhes agrada, o que lhes é favorável, útil para um determinado plano, sonho, devaneio mental de poder que eles têm. Aí que está o perigo e o ponto bastante delicado disso tudo. O expressar-se artisticamente tem que ser uma coisa que vem do coração, natural, praticamente algo divino, algo que você traz de uma imensidão, de uma dimensão muito além. É um florescimento, né? Tipo, imagine uma semente cai na terra. Tem todo aquele processo de nascer, de brotar, de crescer, de florescer. E aí acontece o perfume. Perfume que veio da terra, da pedra, da semente, desse processo todo. Perfume. Algo tão delicado que parecia que não estava dentro daquela sementinha. E parecia que aqueles ingredientes da terra não fariam acontecer um perfume. É disso que se trata quando eu falo de expressar. Não é aquela coisa militante, chata, cafona, papagaística, repetitiva, adestrada. O ambiente que dá a luz a crianças tem que dar também a luz à alma das crianças. A capacidade de florescimento espiritual que passa pelo caminho artístico. Isso tudo vai fazendo a tal da cultura. Cultura precisa de atenção. Atenção, ela não pode ser ruído. Tem uma filósofa nova-iorquina que diz que sem atenção não existe liberdade. A Hannah Arendt. Mas isso é uma coisa bem cultura zen, bem sabedoria oriental. Atenção plena. Meditação é atenção plena. Esteja atento. Como os italianos dizem por aqui, succo l'orecchie. Orelhas em pé. Preste atenção. Preste atenção. Sem atenção não existe liberdade. Entendeu essa frase? O que tem a ver atenção com liberdade? Se você não prestar bem atenção, você vai ser manipulado. Você pensa que os jovens que entram para este âmbito cultural adestrado por políticos são manipulados? É fácil de ver, talvez, para você, nesse ponto de vista, mas no seu modo de viver, será que não existe algum tipo de adestramento? Esse ímpeto de única e exclusivamente trabalhar para
ganhar dinheiro. Isso que um grupo critica, chama de capitalismo. O capitalismo é só um sistema, não tem a ver exatamente com a ganância. A ganância está no ser humano e se instala dentro de qualquer sistema. Certa vez aqui na cidade teve um espaço de lojistas e lá no cantinho tinha obras de arte expostas e alguns lojistas dizendo: o que arte está fazendo aqui? Aqui não é lugar de arte. Mesmo que os quadros estivessem à venda. Aqui não é lugar de arte. É justamente o ponto da manipulação que essas pessoas más ou ignorantes trabalham na mente de um determinado tipo de pessoa. As pessoas, as mentes das pessoas, os nossos cérebros, eles funcionam diferente, mas ao mesmo tempo o jogo de xadrez é o mesmo. São só jogadas diferentes que se faz com pessoas diferentes, mas os ignorantes, os sedentos de poder, eles vão jogar com o seu cérebro. Seja lá qual for a jogada que você fizer, eles vão saber lidar. E eles sabem lidar com aquela pessoa que quer trabalhar, que é honesta, que percebe a sujeira do outro lado e não quer fazer parte disso. Eles percebem isso, então eles jogam outra moeda. Exatamente, deixa a cultura para lá. Cultura é coisa de progressista. Deixa com a gente. Então, para lutar contra este inimigo, que é tudo um drama inventado, tudo uma imaginação. Para lutar contra esse inimigo, eles se fecham à cultura e não trabalham a cultura, nem a arte, nem nada. Eles só pensam em trabalhar dinheiro, isso e aquilo. Naturalmente, toda essa riqueza gerada é roubada automaticamente pelo outro lado. Então, é fácil, é muito fácil adestrar os nossos cérebros. Por isso, atenção plena. Atenção plena. O mundo é yin yang, não tem como fugir, é sempre um equilíbrio. Esteja em atenção plena, faça parte do todo. O todo está disponível, não seja uma parte, seja o todo. A gente desaprendeu a ouvir. Os nossos cérebros estão sendo adestrados a não ouvir mais. Não ouvir a intuição, a coisa profunda. A ser apenas utilitário. Quando não se ouve, quando não se presta atenção, se perde a liberdade, porque os nossos cérebros são controláveis muito facilmente. Eles chamam de golpe, golpe, golpe. Tem situações que esses grupos rivais, que se acham rivais, tem ocasiões que esses grupos de pessoas, quando na luta pelo poder, eles chamam muito de golpe, né? Golpe. Será que precisa um instrumento eletrônico para se dar golpes? Não basta o cérebro frágil e estúpido, destreinado, desatento? Olha aquelas musiquinhas de campanha, que coisa mais irritante. Toda a publicidade, todas as propagandas, tudo é, de certa forma, um golpe que trabalha com o cérebro. O cérebro é muito fácil de controlar. Esteja atento. E não deixe que pessoas interesseiras controlem o seu cérebro, o cérebro dos seus filhos, né? Esteja você atento e crie um ambiente para que o subjetivo, a alma, floresça, a sua alma e as dos seus. Desta forma, a coisa vai ser mais natural, mais atenta, mais conectada. Sim, é uma luta silenciosa. A gente vê os ruídos, mas se a gente prestar atenção, a gente não precisa fazer mais ruído para saber lidar com essa luta. Não. Os ninjas, samurais, praticantes de meditação zen, eles venciam as batalhas sem tirar a espada da bainha. Eles sabiam lidar com essas coisas sutis. A grande mensagem que eu quero deixar aqui neste vídeo é que você pode investir na arte, na cultura, e principalmente não conectar essas palavras única e exclusivamente ao âmbito político, porque isso é um truque. Isso não é verdade. Isso é o que eles querem que você pense para que você fique longe de tudo aquilo que é
profundo. Investir na arte e na cultura é ouvir, estar aberto. Você não gosta de viajar, conhecer outras culturas, outras formas de viver, de pensar e tudo mais. Isso de viajar e conhecer essas novas culturas, parece que isso não lhe machuca, porque depois você volta para casa. Qual é a sua casa? Um dos países mais violentos do mundo, mais ignorantes do mundo. Conserte a sua casa. Seja mais profundo. Permita a profundidade, a poesia acontecer. Sim, mesmo trabalhando dia a dia. O que você faz com o seu dinheiro? Você não compra coisas legais que você gosta? Justo. Aprenda a gostar de coisas que alimentam a alma, porque no final das contas é só ela que vai restar. Tudo mais você vai ter que devolver para este mundo, não é assim? Pois é, entenda a arte e cultura definitivamente como algo divino, fundamental à saúde da gente. E não deixe pessoas ignorantes, mas por ignorância, por cegueira, tomarem conta do seu cérebro. Até o próximo vídeo.